Muito bem, ali está no slide título, o título propriamente, Medicina e Espiritismo. Nós poderíamos falar a respeito de medicina da alma, medicina e espiritualidade. Então, nós vamos aproveitar esse nosso tempo para nós conversarmos a respeito de algo que é muito antigo, que é a medicina e que acompanha a história da humanidade. Mas o Espiritismo é mais recente, ele tem 160 anos, este período que se comemora neste ano que nós estamos vivendo, 160 anos de O Livro dos Espíritos. E todos vocês sabem que a origem do Espiritismo é o Espírito de verdade, é Jesus. É o governador, o guia, o modelo, e o Espiritismo vem para iluminar a humanidade de novo e de uma maneira como nunca tivemos. O Espiritismo estabelece fronteiras com todas as áreas do conhecimento, todas. A gente poderia até dizer Espiritismo e astronomia, por exemplo. Espiritismo e o direito, a pedagogia e assim sucessivamente. A nossa área, o nosso estudo hoje é sobre a interface entre a medicina e o espiritismo iluminando a medicina. Então vamos adiante. Disse Pitágoras, um dos pais da matemática e da geometria. Disse Pitágoras que a medicina é a mais divina das artes. Se assim é, faz-se necessário que o médico se ocupe da alma e, ao mesmo tempo, do corpo. A medicina tem se ocupado do corpo. Tudo é, vamos dizer, focalizado no organismo físico, no conjunto biológico que é próprio dos encarnados. Mas a gente lembra que, inclusive, os desencarnados que não têm corpo físico também são ou estão doentes no mundo espiritual. Não existem hospitais do outro lado da vida? Ou vocês acham que quando nós estamos na erraticidade, nós estamos todos bem? Vocês acham que as pessoas que desencarnam pelas mais variadas doenças graves, físicas e mentais, uma vez chegando no mundo espiritual, estão bem? Vocês acreditam que nós, quando retomamos a vida do espírito livre da matéria, nós vamos para as esferas mais altas? Quantas esferas nós temos de vida? Como é a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações? Muitos de nós, quando reencarnamos, estamos vindo de regiões inferiores. Muitos de nós, quando desencarnamos, levamos ainda as nossas dificuldades para o outro lado em determinadas circunstâncias. Daí os hospitais, as clínicas, os postos de auxílio e todo um conjunto que acompanha toda a geografia espiritual da humanidade. Vamos ver isso até meia-noite, talvez, mas vamos buscando esses aspectos que são reflexivos. Então, quem disse isso foi Apolônio de Tiana, que viveu na época de Jesus. Ele nasceu e morreu na Turquia, mas ele é considerado um filósofo grego. E a ideia de que ele lembra Pitágoras, e a ideia que fica já claro, a nossa medicina só vai avançar no sentido de obtermos níveis mais profundos de cura, de melhora, de recuperação, quando nós também cuidarmos da nossa alma imortal. Usando a terminologia de Kardec, porque eu falei em alma, então eu estou me referindo aos encarnados. Mas eu poderia dizer ao espírito, porque as mesmas reflexões são válidas para aqueles que hoje estão na erraticidade, muitos deles com graves questões médicas.
Os médicos que viveram aqui, que desencarnam, continuam médicos. Os outros profissionais de saúde também, e vão se dedicar, talvez eternamente, ou por um longo período de tempo, ao auxílio àqueles a quem estes médicos e outros profissionais possam auxiliar. Vamos adiante. A ideia da medicina, com 5.000 anos de história, doenças físicas e mentais, não é a nossa realidade? Seguinte, doenças antigas e novas. A Ana Cristina Vargas estava falando há pouco sobre uma experiência linda com as crianças autistas e suas famílias. Autismo é uma doença nova. Se não é uma doença nova, ela é recente, mas ela não tem a idade, por exemplo, de um diabetes mellitus, de uma hipertensão arterial, de um câncer e outras milhares de doenças, que são antigas, enquanto o autismo, a infecção pelo vírus ebola, dengue, chikungunya e assim por diante, são questões novas, pelo menos a nível biológico humano. Vamos adiante, lembrando, pois, medicina do corpo mesmo nas doenças mentais. Lembrávamos ontem a ideia de que na depressão, por exemplo, o enfoque é farmacológico. Qual é a medicação? São os antidepressivos. Medicação mais prescrita na atualidade. E é uma doença da alma, é uma doença do espírito. Existem questões ultrafinas, biológicas, no cérebro das pessoas com depressão, especialmente na depressão moderada ou grave. Assim como nas crianças autistas, se nós fizermos um exame de ressonância nuclear magnética ou de tomografia computadorizada helicoidal, você não vai encontrar nenhuma alteração. Mas hoje nós sabemos que as crianças autistas têm deficiência de neurônios espelho, que é algo que nós todos temos, mas que nas crianças autistas isto está em uma falta grave. Nós sabemos as microcolunas que estão desarranjadas do ponto de vista estrutural no cérebro das crianças autistas. Nós sabemos que o corpo caloso, que serve para comunicar o hemisfério direito com o hemisfério esquerdo, ele é falho. A criança autista usa um hemisfério só. O cérebro da criança autista é inflamado. Tem inflamações nas arteríolas que levam a circulação sanguínea e a oxigenação aos neurônios cerebrais. Mas isso tudo é ultrafino e é bem recente. Mas tudo isto é kármico. Tudo isto depende de histórias dificílimas em vidas anteriores. Tanto quanto as depressões, também as suas alterações biológicas são secundárias. Porque corpo físico sempre foi secundário. A história de cada espírito, de cada alma que está ali reencarnada. Mas essa é uma reflexão para depois da 00:30. Então é melhor a gente deixar para conversar mais adiante, para cuidar bem da história do relógio. Medicina alopática, homeopática, alternativas diversas, como tradicional chinesa, ayurvédica, acupuntura, florais de Bach e assim sucessivamente. Mente aberta, lembrando que as pessoas e os profissionais se debruçam pelas culturas todas dos povos, pelas nações variadas da terra, pelos tempos imemoriais e ancestrais, sempre procurando algo para beneficiar os doentes. Tudo é válido, tudo é bom, tudo faz parte de um processo de crescimento. Mas a medicina que nós conhecemos é a medicina ocidental, mais alopática do que homeopática. E a ideia qual é? Sempre a medicina avançou, mas nós precisamos avançar mais. E o que a medicina conseguiu até hoje é fruto do esforço de muitos profissionais e pesquisadores. Mas com o advento da doutrina espírita, o paradigma é novo. Ele é aquele que vai conduzir
a medicina e os médicos a um outro patamar de realidade, de entendimento, de compreensão do que é o homem, do que é a pessoa e do que é o mundo, para que nós possamos usar esse conhecimento novo para podermos avançar. Transição planetária também é isto. É muitas coisas mais, mas também é uma medicina que progrida para muito além do que conseguiu conquistar até hoje. Viveríamos, se não fosse a doutrina espírita, uma estagnação espiritual neste campo. E por providência do alto e do Espírito de verdade, e o mérito é todo deles, da espiritualidade superior, para que através de uma revolução do pensamento nós pudéssemos crescer, nós pudéssemos avançar. Nós vamos considerar algumas coisas aqui de uma medicina que vem de fora para dentro da pessoa do doente. Mas nós nunca vamos esquecer, pelo conhecimento espírita, que o nível mais importante, profundo e definitivo de cura vem também, ou talvez essencialmente, de dentro. Mas sem o auxílio externo, o que é de dentro para vir, não vem, habitualmente. Vamos adiante um pouquinho mais. Reparem, o tema da nossa irmã Ana Cristina. Apenas um slide. O que esse slide mostra para nós? E é um desafio para a medicina, e é um desafio para o movimento espírita no Brasil e no mundo. A ideia de que, como ela mesma comentou, se você vai olhar a estatística, o número de trabalhos publicados, científicos, médicos de alto nível, nas décadas de 60, 70 e 80, eram próximos a zero. E o que acontece agora, a partir dos anos 80 mais para o 90? Olha o salto exponencial relacionado à pesquisa em autismo e a ideia de que agora é uma doença que o mundo veio a conhecer. Era tudo desconhecido relativamente até então. E nós nos lembramos, esse slide, ele é de 2014. E ele fala agora, em vez de um caso para 20 mil crianças nascidas vivas, um caso para 68 em 2014. Ontem, um caso para 58 crianças nascidas vivas. O que isso sugere? Isso tem a ver com a transição. Isso tem a ver com espíritos, é uma visão, talvez não definitiva, mas é um pensamento razoável. A espiritualidade também nos informa, e não é apenas a questão das crianças autistas, espíritos que viveram durante muitos séculos em zonas de muitas limitações e dificuldades, em função de histórias espirituais próprias, muito acanhadas do ponto de vista evolutivo, se demoraram por muito tempo nas zonas de privações de vida. E eles estão sendo trazidos, muitos deles, em reencarnações compulsórias, para estarem aproveitando uma espécie de uma etapa derradeira que pode perdurar por mais um milênio, ninguém sabe, datas, cronologia, sequência de eventos e espiritualidade é algo que é numérico, mas que nós não devemos agir com uma determinada certeza, porque só quem tem a certeza são os espíritos mais altos. Então, nós vamos trabalhar um pouco a questão do autismo, vocês vão ver por quê, mas nós vamos conversar sobre questões mais gerais. E a ideia, portanto, desse crescimento, que fique essa imagem para nós, junto de tudo que a nossa irmã nos trouxe, como um convite a que nós todos cuidemos dessas crianças, porque isto tudo é nosso. E nós nos lembramos de algo lindo que vai passar da 1h, se nós formos nesse caminho. A ideia, quando eu digo que os autistas são nossas crianças, a espiritualidade sabe muito bem para quem envia para renascer esses espíritos. Mas, de uma maneira geral, tudo que nos acontece
repercute em todos. Cada vez que você cumprir as leis de Deus e agir amorosamente, você cresce e você leva a humanidade para cima, toda ela como um todo. Portanto, ao mesmo tempo, todos aqueles que agem criminosamente e que contrariam as leis de Deus, não retrogradam, mas acumulam compromissos espirituais, os seus perispíritos se tornam mais densos, a densidade kármica faz com que eles desçam e nós todos descemos juntos. Entrelaçamento quântico. Vamos falar disso hoje de tarde. Mas tem a ver com o nosso tema. A ideia de que somos um grande rebanho, somos todos entrelaçados, somos 20 bilhões de humanos na Terra, e tudo isto que acontece com um, acontece com todos. Amarmos as nossas crianças todas, recém-chegados do mundo espiritual, e cuidarmos especialmente pelo mesmo amor das crianças autistas e aquelas com todas as outras deficiências, é gesto pela humanidade, é progresso a caminho, e é algo que aos espíritas nos diz respeito de perto. Querem ver um exemplo que eu acho que vocês vão gostar? Grupo de oração no Facebook para crianças autistas e suas famílias. Em que sentido? Um grupo que se reúne regularmente e as suas orações e preces são para todas as crianças inscritas, suas famílias e a todos que não souberam e não estão inscritos, portanto, onde quer que estejam vivendo, qual seja o país. Isso também é entrelaçamento. Mas vamos adiante, já estamos às 1h30 da manhã, eu vou até, não vou falar mais nada, né? Então vamos adiante, por favor. 20 bilhões de almas com deficiências morais reunidas para reeducação e regeneração. Esse mundo é hospital, é escola, é presídio, tudo isto ao mesmo tempo. Somos aprendizes de tudo que é mais relevante, somos enfermos se estamos na matéria hoje, e somos aqueles que não podemos ir embora. Querendo ir para algum lugar, estamos no mundo espiritual, estamos fora da gaiola ou da casca do ovo, e nós não podemos ir para o lugar que bem quisermos, temos que continuar. E a ideia de que isso está escrito, esta contabilidade, ela não é conhecida, porque a estatística nossa fala em 7,5 bilhões, porque nós encarnados só contamos encarnados. Mas do outro lado nós temos um contingente que é quase o dobro, 12,5 bilhões. E esses 12,5 bilhões, vários bilhões, são espíritos com grandes necessidades, que vivem nas regiões inferiores, umbral inferior, treva e abismo, requerendo o amor e a técnica, a ciência e a bondade, para que eles possam obter tudo aquilo de que carecem, para imprimirem uma velocidade nova no seu processo de recuperação da saúde, no ponto de vista integral, e da recuperação de seus espíritos. Então, Emmanuel, no capítulo chamado O Grande Educandário do livro Roteiro, ele fala dos 20 bilhões, é a única referência. Substituição dos vícios pelas virtudes, reforma íntima, educação dos sentimentos e assim por diante. Estamos aqui. Recém saímos da primitividade, algumas coletividades já a caminho da regeneração, para a espiritualidade superior, desde abril de 2010, a Terra começou a sua regeneração. Mas isso é tema para 2 da manhã. Vamos adiante. Mundos de regeneração, ditosos ou felizes. Nestas realidades mais para o futuro, não teremos doença, não teremos enfermidade, não teremos pacientes. Os médicos vão fazer outra coisa. Cirurgia cardíaca, isso acaba. Isso é transitório. Psiquiatria, nós vamos ver outra realidade. O nome pode permanecer, mas a realidade dos pacientes é outra. Postulados fundamentais para quê? Para uma abordagem espírita das doenças de um modo geral.
temos que conhecer algo que vem do Espiritismo, a ideia da imortalidade da alma, da sobrevivência, da continuidade da vida, a reencarnação. Todo sofrimento de hoje, médico ou não, ele é originário no passado. Isso é lei. As doenças são o efeito, as causas são todas espirituais. Não estou me referindo a um estado gripal, não estou me referindo a uma pneumonia simples, que pode curar-se sozinha. Estou me referindo às doenças mais importantes, médicas, clínicas, cirúrgicas e as doenças mentais. Não há nada, nenhuma, que não seja efeito de uma causa no pretérito, e quanto mais grave for a doença, o sofrimento, mais sério é o comprometimento de cada paciente perante as leis da vida. 2h30. A ideia da lei de causa e efeito, lei de ação e reação, lei da responsabilidade pessoal, é uma lei só, da maior de todas, lei de justiça, amor e caridade, como está no Livro dos Espíritos. A ideia, portanto, de que não há efeito sem causa. A mediunidade, para nós guardarmos, isso é eterno, num mundo que tem duas grandes expressões, o mundo espiritual e o mundo físico, e a mediunidade é o elemento de ligação entre ambos. Portanto, a ideia de que a mediunidade, para a medicina da alma, uma medicina que vem avançando, é o tesouro instrumental. Nós não damos um passo sem a mediunidade, nos moldes das reuniões sérias, como dizia Kardec, nos centros espíritas que têm aberto as suas portas para acolher. Mas não apenas acolher e abordar, tratar, a partir de suas equipes, os casos que vão chegando, seja da doença que foi abordada agora há pouco, não é? Tão importante, tão delicada, e as outras todas que são propriamente passíveis de uma ajuda extraordinária, e é o que vai fazer a diferença. Querem ver algo para 2h30? A ideia de que não haverá hospital no plano físico sem reunião mediúnica, sem reunião de fluidoterapia. Ah, é? É. Como é que você sabe? Trabalhando nessa área, lidando com espíritos que têm interesse de lidar com isto conosco, para que isto fique como uma experiência de muitos, que vá se dividindo o mundo afora, para que estas coisas se estabeleçam em definitivo. Claro, quando eu digo isso, é até a fase lá longe, onde nós tivermos doentes. Quando os doentes já não existirem mais, mundos ditosos ou felizes têm doentes? Mundos que completaram a etapa de regeneração têm doentes? Aí alguém vai dizer, brincando, mas eu nunca vi, não tenho a informação. Mas a gente tem informações de espíritos que conhecem uma realidade muito mais ampla que a nossa. Vamos adiante. Intervenção dos espíritos no mundo físico. O que é isso? Há os espíritos que interferem, gerando e mantendo doenças em pessoas encarnadas. Gerando, cogerando e mantendo. Mas, ao mesmo tempo, a realidade superior se debruça sobre os casos para ajudar de 1000 modos diferentes, especialmente a nível da fluidoterapia e da desobsessão. Mas, muitas vezes, no consultório do médico, que é inspirado pelos espíritos, porque ele age de boa vontade, ele quer ajudar, os bons espíritos vêm e o diagnóstico correto é feito, a prescrição adequada é inspirada e assim sucessivamente. Vamos adiante. Existência do mundo espiritual, que é o mundo causal. Se ele é o mundo causal, ele é fundamental que seja conhecido, e as relações com o mundo físico também. Vamos adiante, lembrando que sobre a existência do mundo espiritual, nós precisamos considerar que ali está uma parte da doença e grande parte da cura. E nós precisamos trazer o mundo espiritual para junto da atividade médica. E algo que todos vocês sabem, lembram pelo Espiritismo Kardec aqui.
Corpo físico, corpo espiritual e alma, vamos desdobrar isso um pouquinho. Medicina da alma, eu diria medicina espírita, porque ela também não é exclusiva. Há muita gente bonita, educada espiritualmente, há muitas pessoas pesquisando e não conhecem o espiritismo. Estão conhecendo outras culturas, outras tradições, e estão fazendo a integração entre as questões espirituais e as questões biológicas e mentais. Assistência aos desencarnados ou desobsessão. Eu diria que nessa fronteira há um binômio de luz. Algo além disso também existe, mas a essência é a reunião mediúnica de desobsessão e a fluidoterapia. São os dois pilares, hoje pelo menos, da medicina da alma. Isso é espiritismo, isso é doutrina espírita, isso é movimento espírita, isto é, como se diz no Rio Grande do Sul, sociedade espírita. Nós falamos mais centro espírita, não é assim? Muito bem. Aliás, eu e Ana somos do mesmo lugar. Somos do Rio Grande do Sul, não é, Ana? Então, quem mais é gaúcho aqui? Puxa! Olha que bonitinho, gente. Eu não posso deixar de comentar. Eu perguntei quem mais é. Ana, veja só, Ana, você está vendo? Tem mais uma pessoa que timidamente levantou o bracinho. Quem é do Nordeste? Gente, isso é uma goleada. Muito bem, gente, muito bem. Sejam todos bem-vindos. É isso mesmo, estamos aqui, não é? Na Bahia. Assistência aos desencarnados, a reunião de fluidoterapia, as visualizações terapêuticas, que é um outro recurso para casos selecionados, que pode ser feito no centro espírita, mas isso nós não vamos abordar hoje. Evangelização, que é a grande prevenção. A doença de hoje tem origem no passado, e se nós não cuidarmos no presente, de maneira ou conforme os preceitos do Evangelho de Jesus e de todas as religiões plantadas no seio da humanidade, que todas elas têm uma origem comum lá em cima, todas elas têm uma proposta de progresso espiritual, de renovação, de redenção, de mudança de hábitos, de atitudes, de transformação pessoal, de autoconhecimento e assim sucessivamente. Pois bem, a ideia da prevenção que nós não podemos esquecer. Hoje, os profissionais de saúde são levados a atender o que existe, mas nós precisamos pensar que o futuro será igual ao presente se nós não fizermos alguma coisa do ponto de vista preventivo, mudando a nossa maneira de viver, a nossa maneira de ser. Para vocês terem uma ideia, Rio de Janeiro, fluidoterapia espírita no plano físico. Doentes e médiuns de boa vontade. Capacitação, tudo muito simples, natural, lógico, movimentação daquilo. Aliás, vamos falar um pouquinho sobre isso às 14h, com mais detalhes. A ideia, fluidoterapia no plano espiritual. Vocês estiveram lá outro dia? Ali é nosso lar. Vocês não lembram? Olha ali a ideia. Isso é fluidoterapia ao tio André aqui, que chegou em mau estado no mundo espiritual, sem corpo físico, claro. A gente também lembra uma outra questão para reflexão a uma certa hora. Os encarnados podem ter acesso aos hospitais e postos de auxílio do mundo espiritual ainda encarnados, desdobrados por merecimento durante o sono físico. Tudo isso é possível, mas nós não vamos ver isso agora. Vocês lembram dessa figura? Uma pessoa encarnada, tem corpo físico, figura humana, corpo perispiritual, figura humana. Quem molda pela genética, como estamos aqui, é o nosso perispírito, modelo organizador biológico. E a ideia da centelha divina, que é o nosso espírito, a nossa alma. Nós poderíamos dizer a mesma coisa. A doença pode estar aqui, a doença pode estar nos dois planos, mas ela tem origem sempre no espírito. Do espírito imortal transborda para o perispírito, e se a pessoa renasce, mais dia menos dia, dependendo da programação, pode passar para o corpo as suas imperfeições,
que vão se manifestar, se traduzir sobre as mais variadas possibilidades e doenças, no campo mental, no campo físico. Vamos ver casos? Porque às vezes a gente fala e transmite uma ideia, mas às vezes os casos nos dão uma ideia melhor. Deixa eu me lembrar do primeiro. Olha o Rodolfo. Rodolfo é um caso interessante, e a gente vai contar 180 casos até não sei que horas. A ideia qual é? Rodolfo, jovem, Rio de Janeiro, íamos começar uma reunião mediúnica numa quinta-feira à tarde, uma reunião mediúnica de mais ou menos 3h30, tinha eu os casos previstos para aquela tarde, chega a Isabel, uma das colaboradoras da equipe, fisioterapeuta, chegou esbaforida, antes de eu fazer a prece inicial, Sérgio, tem um caso que é para hoje. E ela é experiente. Como ela disse isso, deve ser para hoje mesmo. Eu falei, calma, Isabel, senta, toma o teu lugar, vamos fazer a leitura de Emmanuel e vamos começar a nossa reunião. E aí ela se acomodou, fizemos a prece, e eu percebendo o que ela tinha de ansiedade, falei, Isabel, o que houve? Estou vindo de um hospital onde ela trabalha, que é um dos melhores hospitais do Rio de Janeiro, se não o melhor, do ponto de vista de tecnologia, de recursos humanos. E ela diz, olha, há um caso, que é do Rodolfo, e a esposa do Rodolfo é minha colega da fisioterapia, e ela veio correndo para me dizer que os médicos da terapia intensiva, da rotina da terapia intensiva, a chamaram dizendo, olha, nós não temos mais esperança. Por quê? Deixa eu contar para vocês. Rodolfo fez uma pneumonia comunitária. Pneumonia comunitária é uma pneumonia que cura sozinha, pneumocócica. Ele recebeu os antibióticos, foi bem tratado, mas evoluiu mal. Evoluiu com pneumonia extensa, bilateral, grave e com insuficiência respiratória progressiva. Foi internada na UTI desse que é um dos melhores hospitais da cidade. E por que os médicos estavam como que já sem esperança? Porque ele foi entubado, colocado em prótese ventilatória, assistência ventilatória mecânica, como se diz em terapia intensiva, e ele, durante 2 semanas, ele requeria oxigênio a 100%. Isso em medicina, terapia intensiva, é inusitado. Eu tenho alguns anos de prática médica em terapia intensiva, poucos, mas eu nunca tinha visto isso. Nós normalmente incluímos o doente nesse percentual de O2 logo depois de uma parada cardíaca. Depois nós vamos reduzindo 35%, 40% e deixamos. Quando tentavam reduzir, ele bradicardizava, o coração ia parar, voltavam para os 100%. E eles faziam isso com fisioterapia, com os melhores cuidados, e os médicos não entendiam isso. Fizeram tudo de melhor, utilizaram os melhores recursos de uma medicina avançada, do ponto de vista médico tradicional dos dias atuais, e o Rodolfo não melhorava. Até que os médicos chamaram a esposa e disseram, olha, não temos perspectiva, do tipo, prepare-se. E aí ela entrou em contato com a Isabel chegou correndo. Deixamos todos os casos de lado, claro, risco de vida iminente, e atendemos, abrimos o caso. A primeira coisa que os médicos, os médiums, que muitos deles são médicos, com vidência, viram, foi o passado. Um aspecto, ele era um comandante de um exército, e numa determinada guerra, ele agiu com muita ênfase contra o exército adversário. Usando dos potenciais bélicos, ele foi, vamos dizer assim, com ódio, cumprindo ordens, mas com ódio, e ele se comprometeu. O ambiente onde nós fomos parar com a equipe era um ambiente de umbral muito inferior, os 2 exércitos dizimados, corpos despedaçados, espíritos de 250 anos antes, como que rastejando ainda pelo chão, ensanguentados. Uma reunião mediúnica para atender 180 vítimas, como faz? Hoje à tarde nós vamos ver isso. Sério, sério.
Por quê? Porque se nós colocarmos cada espírito junto de cada médium de psicofonia ou de incorporação, a reunião vai passar das 2h. Porque cada um vai merecer, claro, um cuidado individual, um acolhimento individual, de fluidoterapia para os seus espíritos, diálogo fraterno e assim por diante. Mas existem recursos outros para atendermos coletivos de espíritos. É o que nós chamamos de desobsessão coletiva, e nós vamos ver alguns detalhes mais adiante. Pois bem, todos esses espíritos dos 2 exércitos, numa situação igual, foram devidamente tratados através de campos de força, através de magnetismo, através de ideoplastia. E assim como os médiuns, no início de um atendimento desses, percebem esse conjunto, os mesmos médiuns percebem uma mudança ágil da condição dos perispíritos que sofreram os efeitos e manifestam até hoje a brutalidade da violência do resultado de uma guerra nesses moldes. A recuperação perispiritual é quase instantânea. Vamos ver como. E a ideia qual é? Esses espíritos são transferidos, são resgatados das regiões inferiores e conduzidos a esferas de hospitais que nos dão devidamente cobertura para, abrindo as suas portas, receberem os nossos doentes, que são levados no próprio coletivo, mas dentro do coletivo, uma individualização, cada um de acordo com as suas condições e o seu merecimento. Mas nós não encerramos antes que o último alcance a região e o lugar para continuar a partir dali o seu processo evolutivo. E aí o período da erraticidade, que já era para eles muito longo, vai começar a se reduzir. E aí o processo de, vamos dizer, recuperação se agiliza. Muito bem, isso tudo foi feito, os médiuns acompanhando tudo direitinho. Eu falei, olha, foi tudo tão bem que eu acho que eu já vou fechar o caso dele para poder abrir os outros da minha listinha, do que eu tinha preparado, porque os pedidos chegam todos os dias de todos os lugares. Pois bem, quando eu disse isso, conclamando as pessoas, olha, então vamos encerrar. A Soraya, que é uma pediatra, médium, com toda uma experiência, ela disse, Sérgio, o espírito tal pede para te dizer que se você quer ajudar, você tem que continuar. Eu não, a equipe incluindo e especialmente com a participação deles. Como foi um espírito que nós conhecemos, que há muito tempo nos auxilia, eu falei, tá bem, eu vou esquecer de novo os outros casos. Quando abrimos um outro contexto, era um contexto delicado da vida atual, alguém tinha tramado contra a vida dele, fazendo algo junto de espíritos inferiores. Não vou entrar em detalhes, talvez vocês tenham uma ideia do que eu estaria dizendo nas entrelinhas. Era uma competição dentro do ambiente profissional. E a questão da guerra era uma grande brecha kármica para que as coisas que foram feitas na atualidade tivessem o efeito que tiveram. Entenderam? Se ficar complicado, eu prometo que eu fico aqui até as 3. E aí nós vamos trocando ideias, não é? Com esses tais detalhes. Pois bem, na nossa reunião, isso tudo foi na etapa seguinte, devidamente tratado, desfeito, desmanchado, e as coisas ficaram assim bem claras e nitidamente resolvidas. E aí, como o Espírito tinha dito, eu perguntei, pergunte para o Espírito, Soraya, se agora nós podemos fechar. E aí veio o dedinho para cima. Na medida que isso aconteceu, eu fechei o atendimento para ele, com a equipe, e disse, Isabel, pede para a esposa, para ela fotografar o marido, se ela achar válido. Hoje eu já não vou mais no hospital. Não tem problema, fotografe a partir de amanhã. Uma semana depois, eu recebo um DVD com mais de 1000 fotos, porque a esposa se entusiasmou com a ideia de nós termos tido a oportunidade de tratar o quanto antes. Enfim, essa é a imagem do dia seguinte, uma sexta-feira.
Rodolfo em coma induzido, entubado, ventilado em prótese respiratória e, vamos dizer assim, aguardando os acontecimentos. Na mesma sexta-feira, ela fotografa o marido mais de perto, aqui com edema periorbitário, em coma induzido e em ventilação mecânica. Pois bem, 3 dias depois, eles começam a retirar a medicação, que é o midazolam, que gerava o coma induzido. Mas por que eles retiraram? Porque agora eles iam diminuindo a oferta de oxigênio e ele ia suportando. E o coração não bradicardizava mais. E aí foram reduzindo. E foram reduzindo a tal ponto que entrou em critério para desmame da prótese ventilatória. Está complicado? Não. Viu? Então, a ideia qual é? Uma primeira noção da melhora. Ele ainda agora traqueostomizado, ainda em prótese, mas começando a acordar. Para resumir a história, Rodolfo, apenas com uma cânula de umidificação do ar inspirado, já fora do respirador, a esposa, pelo sorriso, vocês imaginam a satisfação dela, e a irmã de Rodolfo. E um final feliz. Aqui uma outra imagem, com outro fisioterapeuta, já ele tendo tido alta da terapia intensiva e já na semi-intensiva, como a gente chama. Teve alta, muito bem, nunca mais adoeceu de nada. Não quer dizer que não vá ter outras questões, porque isso é só um aspecto. Nós não estamos pensando que estamos resolvendo as questões profundas desse espírito. Mas aquilo que ameaçava a saúde e a vida, a encarnação, aquilo foi devidamente tratado. Muito bem, esse é um exemplo de reunião de desobsessão, em drama coletivo, auxiliando para a recuperação de um risco de vida iminente. E de um problema que é um problema clínico. Os médicos só enxergam a pneumonia. Mas olha o que havia junto. E tratando a causa, que é aquilo que havia junto, é que o corpo responde favoravelmente quando possível. Isso é uma moratória. Vocês lembram dessa expressão? Quanto tempo vai durar a moratória, nós não sabemos. Vamos adiante um pouquinho. Observem a angústia, a movimentação dos braços, a movimentação da cabeça. Ele não está com fome, isso não é terror noturno, isso não é manha, isso é doença. Como é que começou isso tudo? A gente viaja muito. Fizemos algumas viagens à Austrália e Nova Zelândia para divulgar o Espiritismo. Me liga numa altura Viviane, a mãe deste menino, e ela ligou pelo Skype porque lembrava de um seminário feito em Sydney sobre medicina da alma, onde eu contei casos. E aí ela disse: Sérgio, eu já tive um filho, que é o Mateu, e eu estou grávida de novo. Eu sou a Viviane e o meu marido é o Thales. E o que acontece? Eu acabei de chegar de um exame de ultrassonografia. E o médico me assustou, porque disse que o meu bebê, que é o menino de novo, ele tem uma dilatação dos ventrículos cerebrais. Uma dilatação importante, a ponto dela me dizer que ele disse a ela: eu nunca vi isso. Ela ficou alarmada, lembrou do seminário, conseguiu o contato e nós nos falamos. Eu falei: olha, Viviane, eu vou abrir o atendimento. Me mande os seus dados, nome, idade, endereço. Eu não vou abrir para você, que é a mãe gerando uma criança com problema intraútero. Nós vamos abrir para o bebê, para o nasciturno, para o reencarnante. Quando nós abrimos, guerra. Guerra do Vietnã,
piloto de caça, de avião de caça americano. E ele era o responsável por apertar o botão. Quando ele apertava o botão para despedir do avião para baixo, nos campos do Vietnã, para a morte de pessoas do exército contrário, ele não fazia isso apenas cumprindo ordens, algo semelhante do caso anterior. Mas ele se envolvia, havia um litígio moral, muitas vezes alimentado pela mídia, alimentado pelo governo, alimentado pelos superiores, mas enfim ele se deixou levar e ele agiu, não com as armas da época do caso do Rodolfo, com armas modernas daquela época, da guerra do Vietnã. Os médiuns, quando nós abrimos, era um campo imenso de destruição. Como é que nós vamos cuidar disso? Porque aí já não são centenas, são quase 1.500 vítimas, todas de olhinhos puxados. Foi a primeira vez que nós fomos ao Vietnã. E fomos. Não no sentido de pegar um outro avião e irmos lá fazer um atendimento local. Fomos em espírito, fomos em equipe. E a ideia qual foi? Observar aquilo tudo para criar os mecanismos próprios para cuidar de todas as vítimas, independentemente de quem era quem lá embaixo. Crianças, mulheres grávidas, idosos, combatentes, escondidos nos arrozais do Vietnã. Como aconteceu no Camboja também, algo parecido. Campos magnéticos, fluidos amorosos, de alta frequência, de duas equipes entrelaçadas, voltados, tudo aquilo para a reconstrução e o refazimento dos perispíritos, mas não apenas no sentido físico da estrutura perispiritual. O atendimento é moral, é conforto moral que você transfere. E nós podemos abordar isso pelas leis da física clássica, da física moderna, como nós quisermos. Mas é doutrina espírita em ação. Kardec falava, à sua época, para todos, magnetismo e espiritismo são como uma ciência só. Ele, Kardec, era magnetizador desde os 19 anos. Magnetizou durante décadas. Ele conhecia tudo que Deleuze sabia, os barões e as pessoas que tinham se enfronhado, discípulos de Mesmer. E a ideia qual é? Ele soube escrever na Revista Espírita, existem vários textos dele a respeito desse magnetismo. Pois bem, o que aconteceu? Atendemos esse contexto. E aí ela não fez mais contato conosco. Passaram-se alguns meses, toca o Skype de novo, que é do outro lado do mundo. Se aqui é 8 horas da manhã, lá é 9 da noite. Quando a gente pega o avião e chega lá, achando que são 8 da noite, pelo relógio biológico do brasileiro que vai para lá, são 9 da manhã. Então, é uma diferença de 13 horas, de um modo geral. E aí, o que acontece? Ela telefona de novo e diz, olha, ele nasceu muito bem. E ela ainda disse, nem tive tempo para agradecer pelos cuidados pré-nascimento. E aí, no 10º dia, ela diz, olha, ele começou a ter uns movimentos, e de novo, ninguém sabe o que é isso. Esses movimentos, eles lembram o tremor de repouso do Parkinson. Então, existe um conjunto de doenças extrapiramidais. Parkinson, coreia, atetose, balismo, distonia de torção, La Tourette, e algo que ninguém nunca tinha visto. Na Austrália, ninguém viu isso. Então, neuropediatras, pediatras, pessoas que deveriam conhecer. De longe, lá pela filmagem, eu pedi, pede para o Thales gravar e me enviar. Esse é o primeiro vídeo. Quando nós olhamos a imagem, isso lembra uma síndrome extrapiramidal. E na anatomia, na neuroanatomia, do lado dos ventrículos laterais, estão as estruturas dos núcleos da base, onde os circuitos que controlam esses movimentos involuntários ali estão. Então, isso é resultado do dano causado pela dilatação dos ventrículos. Pois bem, Viviane, é caso para nós abrirmos de novo. Temos que ver o que restou.
Abrimos novamente outra guerra. Cuidamos do que tínhamos que cuidar. E aí veio uma ideia de algo que nós já havíamos feito algumas vezes. Trazermos, ele não mora na Austrália, ele não é um bebê, ele não pode vir na casa espírita. Existem casas espíritas, lindas por sinal, em Sydney, Austrália. Mas o atendimento que ele precisava era mais específico, envolvia uma questão médica, direta. E aí o que acontece? A meu pedido, a espiritualidade traz o menino. E ele se manifesta pelo médium ao meu lado, a médium, como um rapazote. E ele vem conversar. Eu com ele, deixo ele falar, e conversamos, vamos dizer, durante uns 20 minutos. E trocamos ideias, e ele já estava resignado. Ele já tinha se arrependido no mundo espiritual, ele estava preparado para enfrentar certas dificuldades médicas, emocionais, psicológicas. Mas a nossa conversa... Eu estava notando que alguém estava fazendo uma movimentação atípica. Entendi. Tá bom. Bonitinho isso, né? E eu fui animado adiante. De qualquer maneira, desculpe e obrigado. Tá? Eu só não entendi bem se ela escreveu 5 ou 50. É que eu ando com um problema de refração, eu tinha que voltar no oftalmologista e não voltei. Era uma viagem, é outra, enfim. Muito bem, Eleonora, obrigado. Então, o que aconteceu aqui? Nós trouxemos o menino não tanto para conversar, para fazermos o diálogo fraterno, mas para usarmos da ideoplastia, criarmos um cérebro infantil, novinho, fluídico, e instalá-lo junto do perispírito que veio da Austrália e estava ali incorporado na médium. Vocês entendem isso? Conhecendo neuroanatomia, conhecendo anatomia, neurofisiologia, você molda. Você pode moldar outras coisas. A literatura espírita, e antes do espiritismo, outros pesquisadores e depois, ela é vasta no sentido, vamos ver hoje à tarde, e importância da ideoplastia. Muito bem, pedimos permissão, encaixamos essa estrutura nova, ideoplastada, no cérebrozinho dele, apesar de que ele veio em condições de conversar, já um adolescente, já um adultozinho jovem, e aí ele adormece, porque é próprio adormecer logo a seguir, pelo próprio magnetismo envolvido. Ele pede para esquecer, nós agimos magneticamente pelo esquecimento e o anjo de guarda dele leva para lá de volta e nós o acoplamos veementemente à estrutura que estava lá do outro lado do mundo. Muito bem, e aí eu combinei com ela, olha, nós vamos atender de novo, e o segundo atendimento foi esse. Reparem os movimentos como são. Vocês são pais, mães, avós, irmãos, tios. Vocês nunca viram isso. E não vão ver. Eu vou deixar o meu celular. Se vocês virem isso de novo, podem ligar para dizer, olha, vi um caso parecido. Não há controle, por mais jeito dos pais. Outro vídeo. Viram? Isto é uma síndrome extrapiramidal, diferente num neonato, que nós nunca tínhamos visto, e os colegas de lá também. Pois bem, depois, esse é o primeiro vídeo depois, alguns dias depois do segundo atendimento. Levaram ele para um spa. Na verdade, é a banheirinha de casa. Olhem para o olharzinho dele. Vejam se algo não mudou. O pai filmando e a mãe banhando a criança, a Viviane. Não dá vontade de levar para casa? Eu sempre que olho esse vídeo, sinto a mesma coisa e comento, às vezes, do mesmo modo.
ele vestido logo depois do mesmo banho. Vocês já viram bocejo de criança após o banho? Vocês estão vendo algum tremor? Braços ou cabecinha? Esse menino se chama Luca. Ele nunca mais teve nada. Só para vocês verem, ideoplastia, resultado. Codificação kardeciana. Espiritismo em ação na fronteira com a medicina. Isso aqui é um exame feito em maio de 14, ele nasceu em fevereiro, em março foi feito um exame e agora em maio para comparar com o de março. Os ventrículos laterais são agora de calibres normais. O cérebro visualizado e a fossa posterior é normal. As estruturas de linha média e caudotalâmica são normais. O seio sagital superior está patente. Exame normal. Vocês não levaram ele, ele ficou lá. E como ele é australiano, as crianças australianas aprendem a surfar. Eu aprendi mais tarde, mas as crianças australianas aprendem bem cedo. Vocês percebem que é ele? E a partir desse atendimento 2014, eu devo ter ido 15 e 16. E se tudo correr bem, ainda esse mês vamos voltar. E aqui foi a fotografia, porque ficamos, claro, amigos da família, a família super agradecida, né? Percebendo, até porque são espíritas, não é? A importância do tal atendimento. Aliás, talvez até em função daquela outra ida e a importância que tem, às vezes, a divulgação dos resultados. Então, ou seja, esse é um caso, por coincidência, de Salvador. A mãe soube, como outras mães vêm sabendo, de um determinado grupo que procura atender espiritualmente os dramas espirituais das crianças com dificuldades, neste caso, transtorno de espectro autista, um caso mais grave, moderado a grave, e ela, em contato por telefone, eu costumo dizer, mãe, se você achar válido, use o telefone celular, grave e me envie, para eu estimar a gravidade. Mande por e-mail as características. O que a gente precisa? Nome, idade, endereço. E para certas questões, uma fotografia ou um vídeo, para termos uma noção, porque são muitos os pedidos que chegam. E o nosso critério é o que seja o mais justo e atendermos o que é mais grave primeiro, o que tem mostrado mais sofrimento primeiro. Eu não tenho outra possibilidade e os casos se multiplicam. Pois bem, então esse é o caso do Guilherme. Entramos no contexto espiritual dele, grave, guerra de novo. Vítimas por todo lado. Tratamos aquilo tudo carinhosamente, buscando o resgate de todas aquelas vítimas em mau estado. Cuidamos, e ele obteve uma pequena melhora logo depois do primeiro atendimento. Pois bem, 2 meses depois, a mãe me liga numa quinta-feira para dizer, Sérgio, eu não sei o que houve, mas ele acordou muito diferente do que ele vinha estando. E ele teve um surto, uma situação assim muito de menos controle da parte dele e de nossa parte. Pois bem, ainda bem que ela ligou na quinta-feira, que é o dia de uma das nossas reuniões, que acontece às 3h30 da tarde. E aí eu falei, mãe, não se preocupe, nós vamos atender de novo o seu filho. Porque, gente, conhecem bulbo de cebola? Conhecem? Em casos graves, o que a gente vê? A gente vê uma camada, é um contexto. Cuidamos daquilo tudo. Mas existem outras.
Todos nós somos cebolas. Por isso a gente chora muitas vezes, pelas dificuldades geradas nas determinadas etapas do tempo. Muito bem, então, a ideia qual foi? Ela foi enviando os vídeos. Antes do primeiro atendimento. É muito sofrimento. Vou passar o próximo para ganhar tempo. Muito bem. Como era quinta-feira, fizemos o segundo atendimento quando ela, por telefone, diz, olha, houve alguma coisa. Eu falei, vamos ver o que houve. Havia um outro contexto. Tratamos o outro contexto de vida mais pregressa ainda, tudo bem direitinho nos moldes do que eu acabei de comentar com vocês, pelos casos anteriores. E ela me liga quando eu estava voltando para casa. Diz assim, doutor Sérgio, o que vocês fizeram? Eu falei, nada. Já pensando, o que será que houve? Né? Gui, e aí ela diz, olha... Dá um tchau para a mamãe. Gil, dá um tchau para a mamãe. Assim, vá. Agora, dá um tchau. Isso. E aí eu pedi, olha, então grava, registra de novo e me envia. E aí, ainda no trânsito do Rio de Janeiro, pelo celular, eu acessei este vídeo. Quando eu chego em casa, tinha um outro. Sérgio, tudo bom? Estou gravando para lhe desejar uma boa noite. Conhece esse sotaque? Gui? Dá um tchau para o doutor Sérgio, Gui, dá? Aê! Olha lá! Tchau, beijo, doutor Sérgio. Ele teve uma melhora nítida no mesmo dia do atendimento, sugerindo o quê? A ideia de que toda doença importante tem questões espirituais causais, relevantes. E quando nós cuidamos delas, as coisas tendem a melhorar. Na proporção do que a equipe é capaz de fazer, para minimizar, para reverter, para encaminhar os dramas que estão vivos no mundo espiritual e pesando sobre a economia espiritual da criatura encarnada. Mais um? Como se diz, acho que eu deixei a Eleonora em saia justa. Não é? Mas vamos mais um ou 9 e a gente resolve logo isso. Tá bem? Vejam só, eu tinha feito uma palestrinha lá no bairro onde eu resido, no Rio de Janeiro, e aí, no final, veio um senhor e disse, olha, tem um caso que é para essa equipe aí. Eu falei, que caso que é esse? Ah, é uma amiga minha que tem um filho com um problema muito grave. Deixei o cartãozinho, como eu costumo fazer, e a mãe fez contato conosco. Era o caso desse menino. Você olha para a foto que ela mandou, até você nem percebe nada, mas 4 anos, retardo mental, crises graves de agitação psicomotora, ansiedade, agressividade, movimentos anormais dos braços, pais com, eu nunca tinha visto isso, com imensas dificuldades de cuidar dele, separação iminente, ideias suicidas de ambos, em função do drama da criança e da sua condição de interagir com aquilo. Ataques de raiva e ausência de sono. Houve quem fizesse o diagnóstico de autismo, mas nós revimos o diagnóstico, não era autismo, era uma coisa muito rara, uma para cada 25 mil crianças. Hoje, como vai ser daqui a 20 anos, nós não sabemos. E aí vejam isso. Que? Tem que ficar calmo. Tentando brincar.
para vocês estimarem a gravidade? O que fazer? Tratamento médico? Como levar um caso assim a uma reunião de passe, de fluidoterapia? Os médiuns todos se ressentiam, porque ele não vinha sozinho, e nós sabíamos. Muito bem, o que nós fizemos? Abrimos o caso. Nome, idade, endereço, imagem. E quando vocês usam aquele aparelhinho para abrir a porta do carro, algum outro carro abre a porta? Não, porque cada um tem uma frequência específica em hertz. Então, só a tua porta que vai abrir. Nome, idade, endereço, imagem é para abrir estritamente aquele caso. E toda a equipe agora só está cuidando daquele caso que foi aberto. Porque nós precisamos agir assim para podermos aprofundar. Entenderam? Senão eu não sei de onde está vindo cada espírito, de cada caso. Eu não sei. A espiritualidade sabe, mas os encarnados não têm como saber. Só que eu preciso saber para acompanhar e ir cuidando gradativamente. Vocês entendem agora ideias suicidas do pai e da mãe? Dia e noite, porque ele tem uma síndrome e ele não fabrica melatonina. Se ele não fabrica melatonina, ele não tem sono. E aí ele fica acordado. Assim. Pois bem, olha lá, vamos adiante para não perdermos tempo. As atitudes do Lucas e meio da mãe vêm nos assustando muito em virtude de seus ataques quase que diários, que são acompanhados de explosões de muita raiva, nos quais ele se agride aos que estão ao lado e também tenta quebrar a casa toda. Hoje ele tem somente 4 e ainda conseguimos segurar suas explosões, mas temo pelo futuro. Vocês imaginem ele com 18, 16, 15. Síndrome de Smith-Magenis é um problema genético, mas não é hereditário. Não são os pais que passaram. É uma mutação de um gene. Só que a mutação, ela é a causa na visão mecanicista, limitada, materialista de uma medicina com a qual nós chegamos aos tempos atuais. Mas a questão genética e a mutação, ela é consequência dos dramas do passado, acionando a biologia numa ideia de que isso tudo é efeito e a causa está no ontem, no pretérito, no passado. Muito bem, cromossomo 17, alterações do sistema nervoso central e periférico, retardo, distúrbios de comportamento, alterações de sono-vigília, melatonina quase 0, 1 para cada 25 mil crianças. Diagnóstico difícil. Como ele tinha essas manifestações, tinham pensado que era autismo. Mas não importa, se fosse, a abordagem seria a mesma. Desobsessão. Recente chefe da máfia siciliana. Assassinatos, tortura, centenas de vítimas, algumas em estado deplorável, outras com ódio e desejo de vingança. Como eu tinha comentado, campos magnéticos preenchidos de amor e luz, resgate de todos, melhora das condições físicas do perispírito e psíquicas, mentais, emocionais daquelas vítimas todas, encaminhamento para o hospital e desligamento fluídico do doente. Essa medicina, que é espírita, ela enseja que você não cuide apenas do doente encarnado. Lembram dos 12,5 bilhões? Quem é que vai cuidar daquela gente toda? Dos que ficam séculos ligados a cada caso. A espiritualidade faz tudo o que pode, mas os amigos espirituais, mesmo de mais alto, eles não têm fluido vital, eles não têm ectoplasma. Quem tem é a equipe encarnada. E é a grande usina de tratamento para cuidar destas coisas. A equipe encarnada, claro que consorciada e dirigida pelo alto, sem o qual nós não damos um passo, nem queremos. Entenderam isso, gente? Pois bem, desligamento. Hoje à tarde nós vamos falar um pouco melhor disso. Melhora imediata de alguns sintomas,
atenuação das crises, mais 2 outros atendimentos, onde vimos dramas semelhantes. Se na encarnação anterior ele havia procedido daquele jeito e angariado todo aquele conjunto de vítimas, vocês imaginam 2, 3, 4 reencarnações prévias? Se nós estamos evoluindo sempre. Quando nós vamos pelo fator tempo para o passado, nós éramos piores, comprometíamos mais, agíamos mais, contrariamente às leis de Deus. Não é assim? Com certeza, disse a nossa irmã. Resgate, tratamento coletivo e encaminhamento. A espiritualidade chegou e disse: Sérgio, é claro que ele não vai se curar. Nem nós podemos fazer muito mais. E aí o que aconteceu? Ele cresceu completamente melhor do que aquilo tudo, não dá nem para comparar, e o que ele tem hoje, alguns anos depois, é TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que se comparado com isso aqui é o céu, tanto para ele, a criança, esse espírito, como para o pai e para a mãe, que continuam juntos até hoje, como mais um efeito benéfico da melhora clínica que a criança apresentou. Preparando para irmos embora, o caso da Letícia fica então para 2000 e qualquer coisa. É um caso lindo. A outra lá, fala. Eu gostaria, mas a chefe está aqui me olhando. Temos uma programação para as 11 horas. Mas né, que isso, suspende. Temática. Estou brincando. Só para a gente terminar, tinha o caso da Letícia, mais 18, vejam só. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Jung. Eu ia mostrar para vocês as questões outras, ligadas ao tema. Hoje tem passe em revista científica, um grupo de São Paulo, por exemplo. Congresso Mundial de Psiquiatria, você poder falar para 5.000 psiquiatras em Madrid há 3 anos, sobre abordagem espírita das doenças mentais, falar de Kardec, falar de centro espírita, falar de mediunidade, falar de reencarnação para psiquiatra de formação formal, acadêmica. O mérito é deles, porque agora dão abertura a algo, porque eles perceberam o quê? A psiquiatria avançou muito, mas os problemas aí estão, tanto na prevenção como no tratamento daquilo que são os doentes mentais. A nossa sala, a apresentação oral, e lá, até meu aniversário, 14 de setembro. Isso está, só para a gente guardar uma sementinha, isso aqui são os anais do 16º Congresso Mundial de Psiquiatria. E esse resumo está ali. De certa maneira, isso é um tanto histórico para a psiquiatria e histórico para o movimento espírita. Mesmo uma sementinha pequenina. China, Beijing, fomos fazer a mesma coisa, Congresso Mundial de Psicoterapia, em outubro de 2008. Alemanha, Munique, março de 2014, a mesma experiência. E a ideia da nossa gratidão por vocês terem esperado até agora. Que Jesus os abençoe e nos vemos daqui a pouco mais adiante. Obrigado por tudo.